Agora a opinião no Jornal da Manhã, já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, som e imagem aqui no nosso Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí no nosso estúdio e para aqueles que nos ouvem e nos assistem nesta terça. Ô Vera, claro que era uma queda esperada e Gustavo Bebiano caiu depois de 6 dias em fogo, ora alto, ora brando. O que esse processo de defumação de um aliado pode ter como consequência para o governo de Jair Bolsonaro, em Vera Magalhães? Pois é, Thiago, eles transformaram o ministro numa espécie de costela daquelas que se faz ali nos Estados Unidos, que ficam defumando por dias, né, dias seguidos. Na culinária o processo é muito bom, resulta em uma carne macia, bem saborosa. Na política pode não ser a coisa mais aconselhada a se fazer, principalmente quando a carne em questão é dura, rija, dura na queda e sabe muita coisa. Então, esse processo termina com o presidente tendo tido de fazer uma capitulação pública, né? Gravou um vídeo com elogios bastante constrangidos a Bebiano, dizendo que ele se dedicou muito ao governo, agradecendo pela dedicação, pela competência. Quase não dá para entender, vendo só o vídeo do Bolsonaro, porque então aquele aliado tão dedicado e tão capaz foi demitido. Então é um processo desastroso do início ao fim, que acabou tisnando a popularidade do presidente, mesmo junto aos seus, porque a razão alegada para a demissão do Bebiano lá atrás era de que ele era um mentiroso. Mesmo assim, ele continuou no cargo por 6 longos dias a fio, enquanto se negociavam os termos da sua demissão. A justificativa extraoficial era de que ele tinha participado do Laranjal do PSL e, no entanto, outro ministro, nas mesmas circunstâncias, que é o Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, continua no cargo sem que se saiba que tem alguma ameaça à sua permanência. E, por fim, um aliado que foi da primeira hora do Jair Bolsonaro, ainda na pré-campanha, acabou caindo fora dessa maneira, que deixa sequelas. Bebiano já demonstrou que sabe bastante, que não se conformou com o processo. Foi negociado esse vídeo como uma maneira de apaziguá-lo, porém a negociação era que o vídeo seria postado nas redes da família Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, etc. Isso não foi feito. Então, é um processo todo ele muito atabalhoado, um desastre em termos de política para um governo ainda iniciante. O governo completa 50 dias agora, quando a crise eclodiu, tinha 44 dias, dos quais 15 Bolsonaro tinha passado internado. Então, vamos ver se isso vai deixar consequências mais graves na articulação política, se vai causar problemas para os próximos projetos muito importantes que o governo vai ter de defender e votar no Congresso, e como que o Bebiano vai reagir a essa fritura em fogo brando aí a que foi submetido, Thiago. Agora, Vera, hoje o governo leva o projeto anticrime para a Câmara e amanhã toda a expectativa em relação à reforma da Previdência, inclusive o próprio presidente deve levar o projeto para o Congresso. A ideia é virar a página da crise. Quais serão as grandes dificuldades de tramitação desses 2 projetos, Vera? É isso, essa agenda cheia de proatividade política deixa claro que a ideia é sim virar a página da crise, mostrar que o governo não parou, não está paralisado, está preocupado com os grandes projetos de interesse do país. Esses são os 2 pilares do primeiro semestre do governo Jair Bolsonaro, o projeto do ministro Sérgio Moro e a reforma da Previdência. O projeto de Moro deve ir ao Congresso hoje, levado pelo próprio Moro, com algumas mudanças em relação à ideia original. A proposta que criminaliza o Caixa 2, por exemplo, deve ser apartada, levada hoje também, mas num projeto de lei à parte, separado, para que não dificulte a tramitação das outras medidas que criam novos mecanismos para investigação, que endurecem penas para outros crimes, etc. Isso pelo óbvio. Caixa 2 é um crime que atinge políticos
e são políticos aqueles que têm de votar o pacote. Então você separa, coloca num projeto à parte para que a má vontade dos deputados e senadores com essa parte da proposta não contamine o resto. Moro não aceitou ideias que vieram da própria Câmara de deixar o seu projeto para depois, em relação à reforma da Previdência. Então, a ideia é que ele tramite em paralelo à reforma, mas vá ao plenário depois dela. E a reforma deve ir amanhã. Tem uma ideia de que o próprio Bolsonaro vá ao Congresso, faça um gesto de levar a medida para mostrar a sua importância e faça ou uma entrevista coletiva ou um pronunciamento em cadeia de rádio e TV para esmiuçar os pontos e defender a proposta para a população em geral. Essa segunda ideia da Rede Nacional é mais provável, porque um pronunciamento fica mais controlável, evita que sejam feitas perguntas sobre a crise política do caso Bebiano no meio de uma discussão só sobre a reforma da Previdência. Então, é sim uma tentativa do governo de virar a página. Vamos ver se ele consegue retomar a articulação política na Câmara, na verdade iniciar, né? Porque os líderes lá postos não têm liderança e ascendência de verdade sobre a base e ainda falta nomear o líder no Senado. Enfim, o governo tem meio que começar da estaca zero a negociação desses projetos super importantes, Thiago. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você, até mais tarde. Thiago, eu fiquei feliz de ver você aí agora, hoje, na bancada do Jornal da Manhã, sim, na nossa imagem, porque ontem eu estava assistindo Mitos e Fatos, sim, e aquela luz ali do auditório me fez achar que você, por um momento, tinha pintado o cabelo, adotado um tom parecido com o do Mourão, assim, tava bem escuro, mas agora vejo que o seu tom grisalho natural, continua charmoso. Natural, viu, Vera? Eu jamais vou tingir cabelo, e se eu perder cabelo, eu jamais vou fazer implante, viu? Eu imaginei que o professor Vila não ia gostar nada se você chegasse aí hoje com os cabelos tingidos. Mas tá ótimo, continua bonitão e grisalho. Obrigado, Vera, bom trabalho. Obrigada.